Pronto, minha gente, 7 horas em ponto, 7 horas aqui fechado no nosso horário local. E aí vamos começar mais uma aula de Direito Penal 3. Gente, nós já estamos na quarta semana de Direito Penal 3, o tempo voa, o tempo urge. E hoje a gente vai terminar de ver. Vamos ver o restinho de crimes contra a vida. Gente, outra observação, além dos anúncios que eu fiz agora há pouco, né, atividade de extensão e tudo mais, outra observação importante para vocês de Penal 3 é que eu ainda não postei o vídeo da aula passada, tá? Então não se preocupem, porque hoje eu vou postar. Eu tive um probleminha com a internet, né? Não dá nem para falar bem da internet da gente, porque quando a gente fala bem, parece que ela ouve. E aí a qualidade cai consideravelmente. Então, a internet realmente se virou contra mim e eu não consegui postar ainda. Mas hoje, ao que parece, eu tive uma melhora no meu servidor. E aí hoje eu vou postar tanto a aula da semana passada quanto a aula de hoje, tá? Então, sem problema nenhum, sem nenhum prejuízo da aula. Pessoal, a gente terminou ontem. O que ontem, gente? Semana passada. Esse feriado na segunda-feira me deixou areadinha. Então, semana passada, a gente viu a terceira parte dos crimes contra a vida. E a gente só conseguiu ver um delito, que é um delito deveras grande, cheio de peculiaridades, que é o induzimento, instigação ou auxílio ao suicídio e à automutilação. E sendo assim, pessoal, faltou um restinho desse artigo, né, para a gente dar uma olhada nele. Então, tá lá o tipo penal, artigo 122, induzir ou instigar alguém a suicidar-se ou a praticar a automutilação ou prestar-lhe auxílio material para que o faça. A reclusão vai ser de 6 meses a 2 anos. Induzir, instigar ou prestar auxílio material, meus queridos, quando a pessoa incidir em qualquer uma dessas condutas, nós já teremos esse crime consumado, tá? Se você apenas instigar ou apenas induzir uma pessoa a cometer suicídio, mesmo que ela nem tente, mesmo que ela nem cometa, ainda assim você vai realmente incidir, você vai consumar o delito do artigo 122, tá bom? Então, basta você incidir em qualquer uma dessas condutas aqui, que teremos o delito na sua modalidade consumada, beleza? Então, vamos lá. Parágrafo 1º, nós temos aqui uma qualificadora. Se da automutilação ou da tentativa de suicídio resulta lesão corporal de natureza grave ou natureza gravíssima. Aula que vem a gente estuda lesões corporais e vocês verão que nós temos lesão de natureza leve, grave e gravíssima. Então, se dessa automutilação ou tentativa de suicídio resultar lesão corporal de natureza grave ou gravíssima, aí, minha gente, nós teremos a pena de 1 a 3 anos. Isso nos termos lá do artigo 129, que trata da lesão corporal de natureza grave ou gravíssima. E aí, pessoal, vocês podem reparar que o induzimento, instigação ou auxílio ao suicídio ou automutilação, esse delito é um crime formal. Ou seja, é um crime de mera conduta. Isso significa, minha gente, que esse crime aqui, ele não precisa de um resultado, não precisa de um dano efetivo. Basta que a pessoa induza, instigue ou preste auxílio, ela já vai estar consumando o delito, independente do resultado. Mas se por acaso nós tivermos resultado, aí nós teremos qualificadoras desse crime. Por exemplo, se dessa automutilação ou tentativa de suicídio resultar lesão corporal grave ou gravíssima, a gente vai ter a qualificadora aqui do parágrafo 1º. Se por acaso o suicídio se consumar ou se da automutilação resultar morte, a gente tem já a qualificadora do parágrafo 2º, que é pena de reclusão de 2 a 6 anos. Então, o delito em si, ele é um crime formal. Não precisa de resultado, tá? Não precisa de dano, não. Não precisa desse efetivo dano à vítima, não precisa. Mas se por acaso tiver dano, aí nós teremos qualificadoras, teremos figuras qualificadas. Caso resulte lesão corporal, parágrafo 1º.
Isso, lesão grave ou gravíssima. Caso resulte morte, aí parágrafo 2º, tá bom? E aí, parágrafo 3º, a pena é duplicada se o crime é praticado por motivo egoístico, torpe ou fútil. Motivo torpe e fútil a gente já viu lá no delito de homicídio. Motivo egoístico, pessoal, ele parece muito com motivo torpe, né? É um motivo realmente plenamente egoísta. Isso é um motivo egoístico e vocês só vão ver tipo penal com motivo egoístico aqui no artigo 122. Nós teremos também aumento, né, a pena duplicada se a vítima é menor ou tem diminuída por qualquer causa a capacidade de resistência. Então, se ela é menor de 18 anos ou tem essa capacidade de resistência diminuída, ela pode estar bêbada, ela pode estar drogada, ela pode estar, sei lá, ela pode estar numa crise psíquica que ela tem essa capacidade de resistência diminuída, aí nós teremos pena duplicada. Gente, parágrafo 4º. A pena é aumentada até o dobro se a conduta é realizada por meio da rede de computadores, né, da internet, rede social ou transmitida em tempo real. Isso aqui é o caso da baleia azul. Estou falando rapidinho porque tem muita coisa ainda para a gente ver e porque a gente está mais, né, fazendo uma revisão para poder pegar o gancho e terminar esse conteúdo. Então, se for rede de computadores, rede social ou transmitida em tempo real, teremos também aumento de pena até o dobro. Parágrafo 5º. A pena aumenta-se da metade se o agente é o líder ou coordenador de grupo ou de rede virtual. Então, se a pessoa que induz, instiga ou presta auxílio material, se ela for líder ou coordenadora de um grupo ou da rede virtual pela qual acontece o crime, aumenta-se a pena da metade. E aí, meus queridos, aula passada, eu tenho uma retratação a fazer. Por quê? Porque a retratação que eu tenho para fazer foi na questão dos 16 anos, né, da incapacidade civil absoluta. Aula passada, eu me confundi aí, é tanta coisa, é luz na cara que a professora de vocês se equivocou. Então, retratação bem grande aqui para vocês. Essa retratação é a seguinte: nós vimos que se a vítima é menor de idade, nós temos a pena duplicada. Mas aqui, nos parágrafos 6º e 7º, se a vítima for menor de 14 anos, aí nós teremos não induzimento, instigação ou auxílio a suicídio. Nós teremos o delito que tiver por consequência. Como assim? Se por acaso for induzida, instigada ou prestado auxílio material a uma pessoa menor de 14 anos, aí dessa tentativa de suicídio, aconteça, por exemplo, uma lesão corporal. Aí o agente vai responder por lesão corporal. Se dessa tentativa de suicídio realmente tenha como resultado a morte da pessoa, né, menor, da criança menor de 14 anos, aí o agente vai responder por homicídio. Então, aula passada, pessoal, eu me equivoquei. Eu falei que para que a pessoa tivesse, né, a capacidade de resistência, ela tinha que ser capaz civilmente. E não, a capacidade civil, ela vem com os 16 anos. E aqui na lei penal, especificamente, nós temos o crime cometido contra menor de 14 anos. Então, nós temos que ter a vítima pelo menos com 14 anos de idade, para que ela tenha um mínimo de capacidade de entendimento do que seja o suicídio, do que ela esteja fazendo. Então, vamos fazer a leitura do artigo. Parágrafo 6º. Se o crime de que trata o parágrafo 1º, né? Olha aí. Se o crime de que trata o parágrafo 1º deste artigo resulta em lesão corporal de natureza gravíssima e é cometido contra menor de 14 anos, olha aí, ou contra quem, por enfermidade ou deficiência mental, não tem o necessário discernimento para a prática do ato, ou que, por qualquer outra causa, não pode oferecer resistência, responde o agente pelo crime
pelo crime do artigo 129, parágrafo 2º, que no caso é a lesão corporal de natureza gravíssima. Então, vamos lá. Se por acaso o agente induziu uma pessoa menor de 14 anos ou que não tenha o discernimento necessário, e não tenha discernimento nenhum, tá? Para poder entender o que está fazendo, aí o agente vai responder não pelo auxílio ao suicídio, mas pela lesão corporal, tá bom? Parágrafo 7º. Se o crime de que trata o parágrafo 2º deste artigo é cometido contra menor de 14 anos ou contra quem não tem o necessário discernimento para a prática do ato ou que por qualquer outra causa não pode oferecer resistência, o agente responde pelo crime de homicídio. Então, meus queridos, retratação aí absoluta do que eu falei aula passada, tá? Realmente eu me equivoquei. Nós temos aí que essa vítima, né, ela pode ser maior de 18 anos, normalmente. Mas se ela for menor de 14, aí, gente, não teremos esse delito, não teremos a classificação do induzimento, instigação e auxílio ao suicídio. Ou seja, ela tem que ser maior que 14 anos e menor que 18 anos, para que nós tenhamos essa majorante aqui, ó, se a vítima é menor ou tem diminuída a capacidade de resistência. Então, aula passada eu falei que ela tinha que ter pelo menos 16 e no máximo 18 para que incidisse essa majorante. E não, tá? Me equivoquei. Tem que ter pelo menos 14 e menos de 18. Então, mais de 14 e menos de 18 anos para que possa incidir a majorante. Professora, se ela tem mais de 18, aí nós não temos majorante nenhuma, a gente tem esse crime sem a majorante, a não ser que ela tenha a diminuição da capacidade de resistência. Aí tudo bem, mas essa majorante aqui, minha gente, é quando a vítima é maior de 14 e menor de 18 anos, tá? Beleza aí. O que mais? Se ela for maior de 18, pode ser consumado tranquilamente, né? Por óbvio. Se ela for menor de 14, aí menor de 14, não. Menor de 14, nós não teremos esse delito. Se por acaso dele decorrer lesão corporal de natureza gravíssima, o agente vai responder pela lesão gravíssima. Se por acaso decorrer em morte, né? Se por acaso tiver como resultado a morte, aí o agente ele não vai responder pelo induzimento e instigação, ele vai responder por homicídio, porque a pessoa menor de 14 anos, ela não tem o discernimento, né? De acordo com a lei penal, ela não tem o discernimento para entender o que ela está fazendo ali naquele momento, que ela está se matando, que ela está se mutilando, tá bom? Então, temos que ter este menor de 14. Tudo tranquilo, gente? Ok? Todos vivos, né? Sim, bens a Deus, gente. Então, vamos lá, vamos voltar, porque tem coisa para a gente ver. Então, a gente viu esses detalhes aí, e aí faltou a gente ver algumas coisinhas. Então, bora lá. Isso aqui a gente já viu, né, que a intervenção do agente, o auxílio material não pode extrapolar o mero auxílio. Por exemplo, se eu vou ajudar meu amigo a se matar, e ele está em cima da cadeira e vai se matar enforcado. E ele está em cima da cadeira, mas perdeu a coragem de se matar. Aí ele fala aqui, fulano faz esse favor, empurra aí a cadeira, dá um chute, aí eu vou e faço. Isso aí não é auxílio ao suicídio não, pessoal, extrapolou já. Isso aí é homicídio, beleza? A ação penal, pessoal, é pública incondicionada, tá? Ou seja, não precisa de representação. E aí a competência para o processamento, se for induzimento, instigação e auxílio ao suicídio, vai para o tribunal do júri. Por quê? Porque no tribunal do júri é que temos aí o julgamento, é a competência dos crimes dolosos contra a vida. Mas se por acaso for a automutilação, induzimento, instigação ou auxílio à automutilação, aí não vai ser tribunal do júri, tá? Porque a automutilação, né, a criminalificação, a tipificação da automutilação, pessoal, do induzimento à automutilação, não tem como proteção a vida, mas a integridade.
a integridade física da vítima e não a vida dela, tá? Então, no caso da automutilação, o juízo competente não vai ser o tribunal do júri, vai ser o juiz singular, né, o juiz comum, que vai realmente julgar aquele caso. A professora, se da automutilação tiver resultado morte, não importa. Se for automutilação, a competência de processo e julgamento vai ser do juiz singular. Se for suicídio, aí vai ser tribunal do júri. Pessoal, faltou a gente ver pacto de morte, roleta russa e duelo americano. Foi isso aí que faltou a gente ver na aula passada. Então, o que é pacto de morte? Acontece, né? São histórias meio macabras, mas pode acontecer sim. São pessoas que combinam de se matar, né? São pessoas que combinam realmente de fazer isso. Espera aí que ainda tem gente entrando. Pronto. Boa noite, pessoal. Boa noite. Então, vamos lá. Então, temos aí hipóteses bem macabras, né? Admito, de pacto de morte. Isso pode acontecer, né? De partes combinarem para se matar. Então, nós temos aí algumas hipóteses em que uma mudançazinha no ato pode desclassificar ou classificar o induzimento, instigação ou auxílio ao suicídio. A gente vai ver essas hipóteses que podem acontecer. Podem acontecer realmente, tá? Parece coisa de filme, mas não. Então, vamos lá. Cadê? Achei. Então, vários casos, né, várias hipóteses podem ocorrer no pacto de morte. Vamos supor aqui, meus queridos, que duas pessoas combinem duplo suicídio. Acontece. E aí, elas entendam que a solução da existência de participação em suicídio ou homicídio depende da prática do ato executório de um ou de outro crime, como veremos nas hipóteses a seguir. Isso porque, gente, no direito penal, quando a gente fala em configuração de crime, a gente tem que atentar para vários detalhes importantes. Quem foi que realizou aquela ação? Isso aí é o primeiro detalhe. Qual foi a circunstância? Isso aí é outro detalhe. Então, vamos ver algumas hipóteses que podem acontecer no pacto de morte. Então, primeiro caso, nós temos aí duas pessoas, Armando e Bruno, A e B. Armando e Bruno se trancam num quarto hermeticamente fechado. Adoro essas hipóteses do direito penal, porque é um quarto realmente que está fechado, não tem a hipótese de escapar o gás, não tem a hipótese de acontecer nada, ele está hermeticamente fechado. Então, A e B, Armando e Bruno, se trancam num quarto hermeticamente fechado. Armando abre uma torneira de gás, certo? E aí, Bruno sobrevive. Armando morre, mas Bruno sobrevive. Quem foi, pessoal, que abriu a torneira de gás? Armando. Se Armando morre ou fica vivo, tudo bem. B, sobrevivendo, ele não vai responder pelo homicídio, ele vai responder por participação no suicídio, tá? Vamos pensar, eu vou desenhar, tá? Eu prefiro fazer meus bonequinhos que são feios, mas que eu acho eles bem legais. Então, nós temos aqui Armando e Bruno. O Bruno tem a cabeça ligeiramente maior do que a do Armando. Então, nós temos aqui o Bruno. E aqui a gente tem, né? Eles estão num quarto isolado, hermeticamente fechado, que não tem como ter escape de gás. E aqui a gente tem, ó, uma torneira de gás, uma torneirinha de gás. Se por acaso Armando abrir a torneira de gás, quem é que está executando o crime? Armando. Tá? Então, Armando está executando o crime porque é ele que está, ó, abrindo a torneirinha. Suponhamos que Armando morre e Bruno sobrevive. Armando, ó, morreu e Bruno ficou vivo. Então, Bruno vai responder por homicídio? Vai não. Bruno vai responder por induzimento, instigação e participação ao suicídio, né? Aliás, e auxílio ao suicídio. Ele vai estar auxiliando Armando no suicídio, mas ele não praticou nenhum ato executório.
Ou seja, observem, gente, quando cai em prova, mesmo que não caia na minha, tá? Quando cai em prova, sempre eles pegam esse negócio de abrir a torneirinha. O responsável vai ser quem abre a torneirinha. É quem praticou o ato executório, tá? Então, suponhamos que A e B estão lá tentando se matar juntos, né? São muito amigos a vida inteira e aí eles vão se matar juntos mesmo. Então, Armando abriu a torneirinha e morreu. E aí o Bruno ficou vivo. Bruno responde por homicídio? Não. É 122, induzimento, instigação ou auxílio ao suicídio. Mas aí, meus queridos, suponhamos nós aqui. Cadê? Voltei. Então, suponhamos nós aqui outra situação. Suponhamos que Bruno é que abriu a torneira. Cadê? Tem gente entrando. Peraí, minha gente. Boa noite, pessoal. Boa noite para vocês. Nós estamos falando aqui de bonequinho, viu? Preste atenção vocês aí, para vocês não se perderem com esses bonequinhos tão bem desenhados, que nem Michelangelo sonharia num boneco desse, tá? Então, bora lá. Então, aqui, suponhamos nós, vou apagar essa torneira, porque não dá para passar mais a borracha. Suponhamos que Armando não foi quem abriu a torneirinha, foi Bruno. Então, a gente está num quarto hermeticamente fechado, e aí a gente tem uma torneirinha de gás. E aí, quem abriu a torneirinha foi Bruno. Bruno ficou vivo, mas Armando, ó, morreu. E aí, Bruno vai responder por induzimento, auxílio ao suicídio, induzimento, instigação ou auxílio ao suicídio? Vai não. Aí, nesse caso, Bruno vai responder por homicídio, porque Bruno é que praticou o ato executório de matar. Foi Bruno que abriu a torneira e Armando morreu. Então, ele não ajudou no suicídio do Armando. Ele extrapolou a ajuda, ele extrapolou o auxílio. Tem uma linha aí entre auxiliar, prestar auxílio material, e executar, praticar atos executórios. A partir do momento que a pessoa deixa de prestar auxílio e executa, pratica ato executório, a gente não tem mais o 122, a gente tem o 121, homicídio, tá? Então, se por acaso Bruno foi quem abriu a torneirinha de gás e Armando morreu, e Bruno ficou vivo, Bruno vai responder por homicídio. E aí, se os dois morrerem, professora? Aí ninguém responde por nada, né, minha gente? Não tem como. Então, se o sobrevivente foi quem abriu a torneirinha, sobrevivente é quem vai responder pelo delito de homicídio. Olha aí essa terceira hipótese. Se os dois abrem a torneira de gás e não se produz qualquer lesão corporal em face de intervenção de terceiro. Então, suponhamos aqui que A e B são tão amigos e estudaram direito, fizeram direito penal 3 com a professora Jaqueline, e aí nenhum dos dois quer pensar na hipótese de ficar vivo e, por acaso, se algum dos dois ficar vivo, responder por homicídio. Ninguém quer responder por homicídio. Então, A e B, eles vão, ó, juntinhos, eu vou até esticar a mão de A e B. Eles vão, ó, pegando na mãozinha um do outro, eles dois vão juntos, ó, abrir a torneirinha. Vamos pensar que a nossa torneira agora ela já tá aqui, né? A torneira de gás, ela tá aqui. Então, A e B juntos, eles vão abrir a torneira ao mesmo tempo, com a mãozinha dada, para que ninguém responda. E aí, suponhamos que eles abrem a torneira juntos, mas que não conseguem se matar. Não conseguem se matar, porque a vizinha do lado escutou a esculhambação e aí ela foi, ó, intervir. E aí, pessoal, essa vizinha interviu e não foi produzida nenhuma lesão corporal em face da intervenção da vizinha, né, da intervenção de terceiro. O que vai acontecer legalmente, né? Os dois, A e B, vão responder por tentativa de homicídio, tá? Os dois vão responder por tentativa de homicídio, uma vez que praticaram ato executório de matar. A tentou matar B e B tentou matar A, tá bom? Então, ambos praticaram atos executórios. Quarta hipótese. Suponha-se que um terceiro abra a torneira de gás
E então, pessoal, nós temos aqui A, B, terceira pessoa, que é o C. Vou até abrir esse quarto, nem deu, mas tudo bem. Então, nós temos aqui, dentro desse quarto, uma terceira pessoa, que é o C, é o Carlos. E aí, essa terceira pessoa, o Carlos, vai abrir a torneira de gás. E aí, A e B se salvam, tá? Então, o Carlos abriu a torneirinha, nós temos uma terceira pessoa, e aí essa terceira pessoa é que abriu a torneirinha de gás, tá? Então, suponha-se que um terceiro abra a torneira de gás. Os dois se salvam, não sofrendo lesão corporal de natureza grave. E aí, só tiveram lesões leves ou nem tiveram lesão nenhuma. E aí, o que vai acontecer? Acontece que os dois vão responder por participação em suicídio, tá? Então, gente, cadê o meu coisinho? Tá aqui. Então, os dois se salvam, não sofrendo nenhuma lesão corporal de natureza grave. E aí, os dois vão responder por participação em suicídio, sim, e vão responder pela forma simples, aquela que tá lá no caput, tá? A terceira pessoa, aí a terceira pessoa vai responder por tentativa de homicídio. O Carlos, que estava lá, era para ajudar, mas que praticou atos executórios, que abriu a torneirinha, que era para os dois poderem morrer, ele vai responder por tentativa de homicídio, uma vez que praticou o ato executório de matar, tá? Então, prestem atenção, pessoal, que nessa questão do pacto de morte, vocês têm sempre que observar, em questão de prova, quem praticou, isso aqui era para ser um quem, né? Quem praticou o ato executório. No caso que a gente está vendo, é quem abriu a torneirinha. Isso aparece muito em livro, muito em doutrina de direito penal. Então, quem praticou o ato executório? É essa pessoa que vai responder pelo homicídio. Seja ele consumado, seja ele tentado, tá? Então, quem praticou o ato executório é que vai responder pelo homicídio, seja ele na modalidade consumada, seja ele na modalidade tentada. Ou seja, quem abriu a torneirinha é quem responde. Se a pessoa que abriu a torneirinha morreu, aí ele não responde por nada, né? Porque não terá como responder do além. Quinta hipótese, pessoal. Os dois sofrem lesão corporal de natureza grave, sendo que A abriu a torneira e B não abriu a torneira. Meu Deus. Então, temos lá A e B. Cadê nossos bonecos? Eu já nem sei mais como é que eles estão depois de tentar se matar tantas vezes. Então, nós temos aqui A e B, né? E aí, A abriu a torneirinha, nosso desenho original, né? Opa, risquei, foi tudo. Nosso desenho original, em que A abriu a torneirinha de gás. E aí, pessoal, em decorrência dessa torneirinha de gás que A abriu, nenhum dos dois morreu. Ninguém morreu, tá todo mundo vivo. Porém, nós tivemos como resultado lesões corporais de natureza grave, tá? E aí, pessoal, A vai responder por tentativa de homicídio. Por quê, professora? Porque ele abriu a torneira, porque ele praticou atos executórios, tá? Se vocês tiverem que responder uma questão dessa numa prova aberta, olhe, quem responder porque abriu a torneirinha, eu não sei nem o que é que eu faço. Vocês têm que responder o seguinte, porque A praticou atos executórios, qual seja o de abrir a torneira, tá? Se responder, se eu cobrar em prova, vocês me responderem porque abriu a torneirinha, eu vou ter um infarto naquele momento. Então, prestem atenção. Então, os dois sofrem lesão corporal de natureza grave, sendo que A abriu a torneira de gás e B não. Então, A abriu a torneira e B não, mas os dois sofrem lesões de natureza grave ou até gravíssima. Então, A que praticou atos executórios vai responder pelo homicídio tentado, ou seja, pela tentativa de homicídio. Então, homicídio tentado. Enquanto o B não sai ileso também não, ele vai responder pela participação
em suicídio, sem problema nenhum, tá? Então, é isso aí que acontece, né? Essas são as hipóteses do pacto de morte. Vale, eu passei demais, minha gente. Agora, a gente vai falar de roleta russa e duelo americano, tá? Vamos falar aí de roleta russa e duelo americano. Cadê? Se os dois abriram juntos, né? Tem aí uma pergunta do Rogério. Rogério, é o seguinte: quem responde pelo homicídio tentado ou consumado é quem praticou o ato executório. Então, se os dois abriram juntos, os dois vão responder, tá? Os dois vão responder pela tentativa de homicídio, beleza? Dilermando, tem que ser uma resposta técnica, exatamente, pessoal. Tem que ser uma resposta técnica, é porque às vezes eu falo tanto um exemplo assim, mais bonitinho, que às vezes na prova a pessoa responde, né? Se eu cobrar aí na prova por que A vai responder pelo homicídio tentado, é porque A abriu a torneirinha. Não, não faça isso comigo, não, porque pode ser até capaz de eu ter que chamar o SAMU. Então, bora lá. Agora a gente vai falar, pessoal, de duelo americano, né? Roleta russa e duelo americano. Roleta russa, a maioria de vocês deve saber, é tipo um jogo, né? Um jogo muito sem graça, um jogo muito do besta, um jogo de azar, onde os participantes colocam um cartucho, uma bala, né? Tipicamente apenas um, em uma das câmaras de um revólver. Então nós temos aqui, pelo amor de Deus, né, gente? Isso aqui é para ser um. Poxa, que revólver maravilhoso! Vou até reformular, porque tá meio esquisito esse revólver. Então, nós temos aqui um revólver, tá? Vai ficar assim, tá? Não tem como ser melhor do que isso. Então, nós temos aqui um revólver, beleza? Esse revólver tá saindo som, né? Então, nós temos aqui esse revólver. Aí, no revólver, gente, a gente tem uma coisinha aqui que são as câmaras do revólver, né? Que é quando a pessoa abre, é o tambor, é o que chamam do tambor. É aquele tambor do revólver, dentro dele, nós temos várias câmaras. E dentro dessas câmaras ficarão as balas, né? Ficarão aí a munição. Então, normalmente, o revólver ele tá lá, todo munido. Só que no caso da roleta russa, para quem não sabe o que é ainda, roleta russa é quando se insere uma bala, né? Apenas uma bala dentro das câmaras do revólver. E aí, ó, enfia dentro de novo, bota o tambor no revólver e gira, como se fosse uma roleta. Aí gira e faz tá, 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 tá. E aí, pessoal, o que que acontece? O tambor do revólver é girado, fechado, e aí ninguém vai saber em qual das câmaras, em qual dos espaços vai ficar aquela única bala. Por isso que é um jogo de azar, porque aí os participantes, eles apontam o revólver para a própria cabeça e atiram. E atiram, um por um. E aí, professora, se eu atirar na minha cabeça e tiver a bala, aí você morre. É basicamente esse jogo, né? Um jogo meio esquisito, um jogo de azar. E olha que azar, né? Porque se por acaso tiver a arma dentro, né, do lugar da câmara, não tem como, a pessoa morre mesmo. Então, gira-se o cartucho, fecha a arma e a pessoa aponta a arma para a própria cabeça. E aí ela dispara. Se não tiver a arma ali naquela câmara, bem, tudo bom, você passou vivo, né? Mas se tiver, tchau, tchau. Faleceu, veio a óbito, tá bom? E aí, os participantes apontam o revólver para suas cabeças e atiram, correndo o risco da provável morte, caso a bala esteja na câmara engatilhada. O que é duelo americano? Falei logo da roleta russa, agora do duelo americano, que depois eu vou falar o que acontece, né, no final. O duelo americano, pessoal, acontece quando duas pessoas misturam duas armas. Uma tá com munição e a outra não tá com munição. Uma arma tá carregada e a outra não tá. E aí eles misturam as armas lá, né? Fazem um mistureba, faz aquela coisa, né? Troca um copo, troca outro copo. Isso aí vai ser essa misturada das armas. E aí só uma delas tá com munição. Aí cada um pega uma arma sem saber qual tá com a munição e qual não está com a munição
e atira contra a própria cabeça. E aí o que sobreviver, a pessoa que sobreviver vai ser responsabilizada pela participação em suicídio, tá? Então vamos lá. Na roleta russa, meus queridos, aliás, no duelo americano, desculpa, no duelo americano, quem ficar sobrevivente vai responder por participação em suicídio. Professora, por que ele não vai responder por homicídio tentado ou consumado? Porque, no caso, a vítima, a pessoa que foi a óbito, ela apontou a arma para a própria cabeça. Então, ela se matou. A pessoa que ficou viva, ela não praticou nenhum ato executório, tá? Então, ela apenas participou, ela prestou auxílio material naquele suicídio. A pessoa que veio a óbito, ela efetivamente se matou. E na roleta russa, pessoal, mesma coisa. Quem sobrevive responde pela participação em suicídio. Isso porque a arma só tem um projétil, né? Só tem aí uma bala e deve ser disparadas por cada um contra a própria cabeça. Então, nesses dois casos aqui, quem fica vivo, quem sobrevive, responde pelo artigo 122. Porque tanto na roleta russa quanto no duelo americano, tanto roleta russa quanto duelo americano, a pessoa tem que apontar a arma para a própria cabeça. E aí, se ela vier a óbito, se ela vier a morrer, não foi o sobrevivente que praticou o ato executório, mas a própria pessoa. Então, nós teremos aí o artigo 122, né? A participação em suicídio e não homicídio. Nós só teremos homicídio consumado ou tentado quando o sobrevivente, ele praticou atos executórios, ou seja, quando ele empurrou a cadeira para a pessoa morrer enforcada, quando ele deu um chute no amigo que é para ele se jogar do prédio, né? Quando ele, por exemplo, abriu a torneirinha da câmara de gás, ele sobreviveu, né? E a outra pessoa não. Aí ele está realmente incidindo no delito de homicídio, artigo 121. Mas quando a pessoa efetivamente se mata e ela mesma que morreu pratica os atos executórios, enquanto sobrevivente não, aí é artigo 122, tá? Então observem sempre quem praticou o ato executório. Quem praticou o ato executório vai responder por homicídio consumado ou tentado. Se quem praticou o ato executório morreu, acabou, né, gente? Não teremos mais. Essa pessoa não vai responder pelo crime de homicídio, não tem como. Se quem ficou vivo não praticou o ato, aí ele vai responder pelo induzimento, instigação e auxílio ao suicídio, sem problema nenhum. E aí, por fim, meus queridos, para a gente terminar ainda o conteúdo da aula passada, nós temos aí o resultado diverso do pretendido. Como assim? Resultado diverso do pretendido. Observem esse caso. E se a vítima, pretendendo se matar com um tiro de revólver, erra o alvo e fere um terceiro, e essa outra pessoa vai vir a óbito? Gente, parece absurdo, mas pode acontecer. A pessoa está querendo se matar com um tiro de revólver, mas ela está tão nervosa, inconscientemente ela até nem quer se matar, mas ela tá ali num momento que ela pensa que ela quer, tá muito nervosa, nunca pegou numa arma na vida, tá tremendo a mão, e aí ela tenta se matar. Aí a arma, ó, escorrega, né, dá um escorregão, sei lá, e por acaso vem a atingir a um terceiro, uma pessoa que estava passando por ali, uma pessoa que estava perto dele, e essa terceira pessoa vem a óbito. Isso aí é o chamado resultado diverso do pretendido. E aí, se isso acontecer, meus queridos, aí a pessoa, né, que tentou se matar, mas que acabou matando um terceiro, ou infelicidade, né, vai responder por homicídio culposo, tá? Então, a pessoa vai responder por homicídio culposo, quando não há dolo na conduta, tá? Cadê? Deixa eu achar aqui. Gente, isso aqui é um detalhe importante, né? Eu acho que a gente já falou em algumas aulas. Se eu não falei ou se eu já falei, vocês me avisem aí, mas eu vou falando por enquanto. É a diferença entre qualificadora e causa de aumento de pena, tá? Gente, o que é a qualificadora? A gente vê, né, homicídio simples, homicídio qualificado. Nós temos artigo 122, né, participação em suicídio simples e qualificada. E nós temos também as formas majoradas.
Qual é a diferença? É a mesma coisa? Não, é diferente, né? A qualificadora é aquela que altera o patamar da pena base. Por exemplo, aqui no 122, meus queridos, olhem aí, cadê? Artigo 122. Ele tem a reclusão de 6 meses a 2 anos. Isso aí é o crime na sua forma simples, tá? Aqui no parágrafo 1º, a gente tem uma qualificadora. Olha aí essa qualificadora. Temos a reclusão de 1 a 3 anos. Então, ela já subiu de 6 meses a 2 anos para 1 ano, no mínimo, e no máximo 3 anos. No parágrafo 2º, nós temos outra qualificadora. Olha aí, já sobe a pena em abstrato, vai de 2 anos a 6 anos. Então, quando eu falo em qualificadora, meus queridos, a qualificadora, cadê a canetinha? Ela aumenta duas coisas, tá? Duas coisas. Em primeiro lugar, ela aumenta a pena em abstrato. Que a pena em abstrato é aquela pena que está lá no Código Penal, que está embaixo do crime. Pena, reclusão de 6 a 20 anos. Isso aí é a pena em abstrato. E aí, por conta da pena em abstrato, no caso concreto, num processo penal, o juiz ele vai definir a pena num caso concreto, né? Ele vai seguir aquele critério trifásico de fixação da pena. E aí, quando nós temos uma qualificadora, a qualificadora ela aumenta a pena em abstrato. Isso significa que o juiz, quando ele for fixar a pena base, ele vai decidir com base na pena em abstrato. Então, se aumenta a pena em abstrato, também vai aumentar a pena base. Quando o juiz, pessoal, ele faz a fixação da pena, né? Ele vai fazer aquela aplicação da pena no caso concreto, a dosimetria da pena. A gente já viu, não em penal 3, né, mas acho que vocês viram em penal 2, que o juiz ele tem que seguir um critério de 3 fases. Quais são essas 3 fases? A primeira fase é a fixação da pena base, tá? Então, primeira fase é a pena base. A segunda fase desse critério vai ser a análise de atenuantes e agravantes. Vai ser a segunda fase. E na terceira e última fase, o juiz vai aplicar majorantes ou minorantes, a depender do caso concreto. Então, quando eu falo em pena base, ele vai tirar essa pena base aqui com base lá na pena em abstrato, com referência na pena em abstrato. Se a pena é reclusão de 6 meses a 2 anos, aí ele vai calcular entre 6 meses e 2 anos, com base naquele caso, nas circunstâncias do crime, o que vai ser adequado. É 6 meses? É 7? É 10? É 2 anos? É isso que ele vai decidir. Então, quando eu falo em qualificadora, ela influi na pena, aqui na pena em abstrato, bem aqui. E, por consequência, ela altera o patamar da pena base, beleza? Então, ela altera o patamar da pena base. Quando eu falo em causa de aumento de pena, aí não. A causa de aumento de pena, ela é a majorante. E a causa de aumento de pena, ela vai incidir lá na dosimetria da pena, na terceira e última fase da fixação da pena, no caso concreto, por parte do juiz, tá? Então, a causa de aumento, ela é utilizada após já fixada a pena base para incrementar a punição. Vocês lembram que eu falei para vocês que a pena, né, a aplicação da pena, é que nem um sorvete em que a massa do sorvete, né, o sorvete em si, vai ser o quê? A pena base. E aí, os granulados que você bota em cima do sorvete vão ser o quê? As atenuantes ou agravantes. E, por fim, a calda que você coloca, calda de morango ou de chocolate naquele sorvete, vai representar as majorantes e minorantes. A qualificadora, ela altera a massa do sorvete. A majorante, ela é
o último, é a cauda que você coloca em cima daquele sorvete, que vai ser a pena, no caso concreto, a pena combinada. Então, a causa de aumento de pena, que é a majorante, ela é utilizada após já fixada a pena base para incrementar a punição. Os limites da pena base já foram estabelecidos, por exemplo, de 6 a 20 anos. Então, escolho 6 anos. Tá? Isso aí vai ser decidido na primeira fase da aplicação da pena. E aí, o que se faz é utilizá-los para, com um cálculo simples, majorar a pena. Ok, professor, entendi tudo. Agora, quando é que eu vou saber se é qualificadora ou pena base? Gente, a qualificadora, ela tá lá, ó, ela aumenta a pena em abstrato. No homicídio simples, nós temos 6 a 20 anos. No homicídio qualificado, muda a pena toda. Por exemplo, homicídio qualificado é de 12 a 30 anos. Isso aí é uma qualificadora. O que é uma majorante? O que é uma causa de aumento? Vocês vão ver as majorantes assim, ó. A pena aumenta-se de 1/2, por exemplo, a 1/3. Aliás, de 1/3 a 1/2, né? Que é menos e depois vai mais. Então, vocês vão poder ver. A pena aumenta-se da terça parte, né, que é 1/3. A pena aumenta-se da metade, que é 1/2. Isso aí é uma majorante, pessoal. Ou então diminui-se a pena, é uma minorante. Então, quando vocês identificarem as majorantes, elas vêm sempre com uma porcentagem, elas vêm sempre com uma fração. A pena aumenta-se de X até Y. Isso aí é uma majorante. A pena aumenta-se de 1/2. A pena aumenta-se da metade. A pena aumenta-se da terça parte. É tipo uma aulinha de matemática de fração, né? Mas é basicamente isso. Por exemplo, nós temos aqui a pena aumenta-se, né? Da metade e por aí vai. Isso aí que é um exemplo de majorante. Então, voltando aqui para vocês, a gente acabou agora esse conteúdo de induzimento, instigação e auxílio ao suicídio ou automutilação, né? E aí os comentários de vocês, né? O Rogério, perdi um amigo nessa estupidez. Eu lamento muito, Rogério, realmente é muito complicado. E aí o Felipe diz que acontece toda hora, é uma coisa bem complicada, né? Não sei nem, a gente fica até sem saber como lidar com essa situação, que bom, não tem nem o que falar. Então, agora, meus queridos, a gente vai falar dos outros crimes contra a vida, né? Porque não acaba por aí, não. Não acaba por aí. A gente vai começar nessa aula de hoje o crime de infanticídio e depois nós vamos ver o crime de aborto. Como eu já estou vendo aqui, já são 10 para as 8. Nossa aula acaba 8h15. Acho eu que não vai dar tempo de ver tudo, porque, bom, nós temos ainda 2 crimes cheios de peculiaridades. O infanticídio é pequenininho, então dá tempo ver hoje. Agora, aborto, infelizmente, não vai dar tempo a gente ver tranquilamente. O que é que eu vou fazer, né? O que é que eu vou considerar fazer, na verdade? Eu vou tentar falar com a tutora para inverter a ordem das aulas, porque eu já programei lá no sistema de vocês que a nossa próxima aula vai ser lesão corporal. E a gente não pode ver lesão corporal sem a gente ver aborto, né? A gente não pode começar nas lesões sem terminar efetivamente os crimes contra a vida. Eu acho que não seria muito apropriado. Então, como não vai dar tempo ver aborto, ou pelo menos vai dar tempo só começar, e eu quero ver isso com vocês, nós temos várias hipóteses de aborto permitido, temos hipótese de aborto ilegal, né, proibido, temos aí casos de jurisprudência, né, que é o aborto de feto anencefalo, tem muita coisa para a gente ver. Então, como diz o Dilermando, pelo menos infanticídio dá certo a gente ver. E aí eu vou tentar, né, me ajeitar lá com a tutora, tentar me ajeitar com o NEAD, para inverter a ordem dessas aulas e fazer uma aula mais para tratar de crimes contra a vida, porque realmente, gente, é muita coisa para se ver. Então, vamos lá. Enquanto isso, eu vou parar essa apresentação aqui e colocar na próxima, que agora que a gente está começando, né, em vias de terminar a quarta aula, agora que a gente está começando o conteúdo da quarta aula.
E é porque eu falo ligeirinho, né? Mas é porque é coisa demais para a gente abordar. E a gente tem que abordar de forma correta. Então, bora lá. Gente, oficialmente iniciamos o conteúdo da aula 4, né? Quarta parte dos crimes contra a vida. E aí a gente vai ver os delitos de infanticídio e os delitos de aborto. Então, bora lá começar com o crime de infanticídio. Gente, delito de infanticídio está no artigo 123 do nosso Código Penal brasileiro. E no que ele consiste, né? Matar, sob a influência do estado puerperal, o próprio filho, durante o parto ou logo após. A pena é detenção de 2 a 6 anos. A gente estava falando agora há pouco de qualificadoras e privilegiadoras. Vocês lembram que lá no homicídio privilegiado, como é chamado, né, de uma forma não técnica, nós não temos ali uma privilegiadora, a gente tem uma minorante, né, a gente tem uma causa de diminuição de pena. Quando a gente pensa lá, né, na injusta provocação da vítima, relevante valor social, relevante valor moral, aquilo ali não é uma privilegiadora, não é mesmo, aquilo ali é uma minorante, é uma causa de diminuição de pena. A privilegiadora, ela diminui o patamar da pena base. A privilegiadora, ela diminui a pena em caso concreto. E aqui no infanticídio, a gente tem um exemplo interessante do que seria um homicídio privilegiado de fato. Porque aqui no infanticídio, nós temos um homicídio ainda assim, tá? É matar o próprio filho, né, em que a mãe vai ser o agente, a mãe vai ser o sujeito ativo, a genitora. Então, no infanticídio, a gente tem um caso de fato de homicídio privilegiado, porque observem, a pena em abstrato é de 2 a 6 anos, enquanto no homicídio simples é de 6 a 20 anos. Então, aqui no infanticídio, a gente tem realmente um homicídio privilegiado, tá? Então, vamos lá. Consiste, então, em matar, sob a influência do estado puerperal, o próprio filho durante o parto ou logo após. Qual é a conduta, gente? É matar. Matar o próprio filho no momento do parto ou logo após esse parto. Tem que ser, gente, basta matar o próprio filho durante o parto ou logo após? Não. A mãe, ela tem que estar sob a influência desse estado puerperal. E é esse o que pega, tá? Essa influência do estado puerperal tem que realmente motivar o infanticídio. Então, vamos ver. Gente, infanticídio, então, é o homicídio praticado pela genitora contra o próprio filho. Então, aqui nesse delito, meus queridos, a gente tem sujeito ativo próprio e sujeito passivo próprio também, tá? Cadê minha caneta? Pronto. Então, o sujeito ativo vai ser quem? A mãe. Sujeito ativo vai ser a mãe, a própria mãe, a genitora. Quem vai ser o sujeito passivo? A vítima. Aí vai ser o filho, né? O recém-nascido. Então, ele é um crime próprio, tanto no sujeito ativo quanto no sujeito passivo. E aí, essa mãe, ela tem que estar influenciada pelo estado puerperal durante o parto ou logo após esse parto. Então, trata-se de uma espécie derivada, né? Uma derivada do homicídio, porque trata de um homicídio mais bem específico, bem amarradinho ali, na medida em que o núcleo de ambos é o mesmo, matar alguém. O que é o núcleo? É o verbo, né? É o ato, é a ação ou omissão que define aquele tipo penal. Então, qual é o núcleo do homicídio? Matar alguém. É matar. Qual é o núcleo do infanticídio? Matar. Eu lembro só da aula de gramática, pessoal. Eu quero falar núcleo do tipo, eu falo núcleo do sujeito, né? Parece aula de gramática. Mas é muito parecido, porque o núcleo é a essência. E o núcleo do delito de infanticídio também é matar. Então, ela é uma derivada, né? Um tipo específico de homicídio. Pessoal, qual é o bem jurídico tutelado? Bem jurídico tutelado dos crimes contra a vida vai ser o quê? A vida, tá? Então, bem jurídico tutelado vai ser a vida.
de forma específica, é a vida do nascituro, né, da pessoa que está nascendo, ou do neonato. Pode ser a vida do nascente, que é aquele que está nascendo naquele momento, ao vivo, transmissão ao vivo, e do neonato. Neonato é o recém-nascido. Gente, sujeito ativo, já vimos que se trata de um crime próprio. Sendo ele um crime próprio, somente a mãe poderá ser o agente delitivo, somente a mãe poderá ser o sujeito ativo desse crime. Tem que estar também, gente, isso é importantíssimo, sob a influência do estado puerperal. Sujeito passivo, pessoal, recém-nascido, neonato ou nascente, ou seja, aquele bebezinho que acabou de nascer, que é o neonato, recém-nascido, ou o bebezinho que está nascendo, tá? Então, o nascente ou o neonato. Gente, se o bebê nascer sem vida e a mãe, sob influência do estado puerperal, dê, por exemplo, asfixie ou dê uma facada nele ou alguma coisa do tipo que o poderia matar. E aí, mas o bebê já nasceu morto. Nós teremos infanticídio? Não, tá? Não teremos infanticídio. Se o bebê já nasceu sem vida, aí nós teremos crime impossível. Não tem como matar, não tem realmente como matar alguém que já está morto. Então, nessa hipótese do neném nascer sem vida, aí nós temos crime impossível, tá? Também não dá certo para o feto abortado ou para o feto inviável, óbvio. Se o feto já foi abortado, se o feto já está sem vida, se a criança já não tem mais vida, não tem como praticar o infanticídio, porque vai ser crime impossível. Pessoal, a gente viu lá no comecinho, nas primeiras aulas, né, acho que na primeira, que nós temos vida intrauterina, uterina e vida extrauterina. Super fácil de entender. Vida intrauterina é aquela que ainda está dentro do útero, está dentro do ventre. Essa vida intrauterina, ela também é protegida pelo direito penal, tá? A vida extrauterina, normalmente, né? Aliás, naturalmente, claro, vai ser aquela vida fora do útero. A vida extrauterina, ela começa, de fato mesmo, quando? Quando se nasce com vida ao primeiro respirar. Então, o início dessa vida extrauterina vai ser ao nascer com vida no primeiro respirar, tá? Mas aqui, no delito de infanticídio, observem que a vítima, o sujeito passivo, tem que ser ou o recém-nascido, ou seja, aquela pessoa que nasceu com vida e respirou, ou o feto que ainda está nascendo. Então, a gente tem aí um delay, a gente tem uma flexibilização desta vida extrauterina. Porque no caso do infanticídio, a vida extrauterina, para caracterizar esse delito, ela começa com um trabalho de parto, tá? Então, se, por exemplo, a gestante, né, depois de iniciado o parto, o feto está nascendo, e aí ele ainda não respirou com vida, ele ainda não tem os seus direitos a um nome, não tem direito a nome, não tem nenhum tipo de relevância, não tem nenhum tipo, aliás, de capacidade, desculpa. Então, o feto está nascendo, não nasceu e não respirou com vida. Mas ainda assim, ele pode ser sujeito passivo do crime de infanticídio, tá? Então, a gente tem aí uma flexibilização de leve do conceito da vida extrauterina, porque para o delito de infanticídio, dá sim para se matar o feto que ainda está nascendo, ou seja, depois do início do trabalho de parto. Se for antes do início do trabalho de parto, aí a gente está falando de aborto. Aí a gente está falando de vida intrauterina. Se for depois que estiver começando o parto, aí a gente está falando de feto nascente. Ou seja, aquele feto ali que não tem ainda a vida, não respirou com vida, mas ele está nascendo, ele está naquele processo de nascer. Então, teremos aí um delito de infanticídio.
Se já nasceu neonato, também vai ser infanticídio, tá? Porque ele já nasceu, respirou com vida. Então, pessoal, antes do início do parto, qualquer atentado à vida vai ser considerado um aborto, tá? A partir do início do parto, quando se rompe a bolsa, né? Temos aí o início do trabalho de parto, quando se rompe a bolsa, o crime vai ser de infanticídio, obviamente se praticado pela mãe. O nascituro deve nascer com vida, senão vai ser crime impossível, tá? Então vamos lá. Esse tipo objetivo pode ser praticado por qualquer meio, tá? Até por omissão. Por exemplo, se o neném acabou de nascer, está precisando se alimentar e a mãe não quer dar de mamar. Isso aí é um delito por omissão, tá bom? Então, pode ser praticado por qualquer meio, assim como no crime de homicídio, tá? No caso, vai ser uma omissão imprópria, mas ainda assim vai ser uma omissão. Pode ser por uma ação, pode ser por omissão. Por exemplo, a mãe pode asfixiar o próprio filho, pode acontecer, né? Asfixiar ou envenená-lo, sei lá, tanta crueldade, mas isso pode acontecer. Também pode ser por omissão, por exemplo, deixar de alimentá-lo quando o neném está com fome, aí o neném não resiste e vem a óbito. Pode também acontecer, tá? Então, olhem aí, o parto é o conjunto dos processos mecânicos, fisiológicos e psicológicos, por meio dos quais o feto a termo ou viável se separa do organismo materno e passa ao mundo exterior, ou seja, ele sai de dentro do útero e, né, passa a integrar esse mundão de meu Deus. E aí, quando a gente fala em infanticídio, observem, eita, que riscadeira boa. Quando a gente fala em infanticídio, observem que nós temos um tempo determinado. Qual é o tempo determinado? Durante o parto ou logo após o parto. Observem que nós temos também uma condição determinada. Essa mãe tem que estar sobre a influência do estado puerperal. Então, tanto nós temos um tempo, como nós temos uma condição específica, né? Que é esse estado puerperal, a influência desse estado. E o tempo é durante o parto ou logo após. E aí, o que seria logo após o parto? Porque durante o parto é muito fácil de conceituar, né? O momento do trabalho de parto. É um dia, são 8 horas, é 1 hora, é meia hora, é enquanto o trabalho de parto durar, normal. Mas quando a gente fala em logo após, o que seria logo após? Então temos aí uma certa dificuldade na conceituação do que seria logo após o parto. E aí a maioria da doutrina entende que logo após o parto compreende todo o período do estado puerperal, que vai ser uma circunstância a ser analisada pelos peritos médicos. Então, logo após o parto, para a maioria da doutrina, tá, gente? Não é regra, não, mas logo após o parto, vai ser enquanto durarem os estoques, tá? Enquanto durar o estado puerperal. Isso aí vai ser logo após o parto. E aí, professora, quem é que vai determinar quanto tempo durou aquele estado puerperal? Aí, minha gente, vai ser o perito, tá? Então, o perito médico é quem vai definir, depois da perícia, obviamente, perito, quanto tempo durou aquele estado puerperal, para ver se realmente vai caracterizar o período de logo após o parto. Pessoal, não basta que a mãe mate o filho durante ou logo após o parto. A gente viu, né, sobre a influência do estado puerperal. É preciso também que haja uma relação de causa e efeito, que é o que a gente chama de nexo causal. É preciso que tenha uma relação de causa e efeito do estado puerperal com o delito de infanticídio, tá? Então, a mãe realmente ela tem que estar sob a influência desse estado para caracterizar o delito de
infanticídio. Isso porque, pessoal, a mãe, cadê? Volta aqui. A mãe, ela tá no momento pós-parto, ela passa por grandes realmente alterações. Ela passa por grandes alterações psíquicas, ela passa por grandes alterações hormonais, tá? Ela passa por grandes alterações. Gente, sério, de hormônio, gente. Quando você tá com alteração hormonal, a pessoa, qualquer pessoa, tá? Não só mulher, quando tá com alteração hormonal, você pode ficar triste, você pode ficar muito feliz, você pode ficar irritado, muito agitado. As pessoas que têm diabetes, às vezes, quando estão com algum pico, né, de glicemia ou uma baixa, eles ficam irritados. Eles podem ficar tristes. Então, alterações hormonais realmente mexem com a pessoa. E grandes alterações hormonais podem advir com o parto, né? Nós temos ali todo um processo que nem sempre é fácil, aliás, na maioria das vezes é bem difícil. Temos aí um processo custoso, um processo demorado, em que a mãe está passando por grandes alterações. Alterações biológicas, alterações físicas, alterações sociais também, inclusive alterações psíquicas. E aí, esse momento de alteração hormonal, alteração psíquica, biológica, é que pode realmente dar na mãe, né, que pode repercutir nessa mãe, o estado puerperal. Então, é um estado de grandes alterações, alterações físicas, psíquicas, biológicas, hormonais, em que a mãe não vai estar no seu estado normal, tá? Ela vai estar muito influenciada por esse puerpério, tá? E aí, gente, quem é que vai decidir, quem é que vai definir no caso concreto se a mãe estava realmente sob a influência desse estado puerperal? Vai ser o perito médico, tá? Então, essa influência do estado puerperal vai ser analisada pelo perito, tá? Que mais, minha gente? Deixa eu ver aqui. Numa imprudência médica, pergunta-me o Dilermando. Numa imprudência médica, na hora do parto, perdi. Se ocorrer a morte do bebê, é infanticídio? Não, porque a gente vai estar falando de imprudência médica. Então, a única pessoa que pode ser o sujeito ativo do infanticídio é a mãe, apenas a mãe, tá? Só a mãe pode mesmo. Então, o único sujeito ativo é o sujeito ativo próprio, que vai ser essa genitora, né? Que vai ser essa mãe em trabalho de parto, ou essa mãe logo após esse trabalho de parto, que vai ser o sujeito ativo. A Amanda respondeu aí: infanticídio só pode ser praticado pela mãe em estado puerperal. Olha, coisa maravilhosa. A Vilma nos diz: e envenenamento salino? Esse método inicia na 16ª semana de gestação. Não é infanticídio? Não, porque enquanto não se inicia o trabalho de parto, Vilma, nós teremos aí o caso de aborto, tá? Então, o infanticídio só pode se caracterizar quando começar o trabalho de parto. Antes disso, nós teremos caso de aborto e não de infanticídio, tá bom? Então, bora lá. Deixa eu voltar aqui. Eu tinha pego, gente, um texto para caracterizar o estado puerperal para vocês. Dá um tempinho para mostrar rapidamente o que é esse estado, né? São essas alterações grandes que a mãe sofre logo após o parto, né? Logo após esse deslocamento da placenta. Não, pera, errei. Próximo. Peraí. Problemas técnicos, né? Vai dar certo. Pronto, achei. Olha aí, pessoal. Estado puerperal. Segundo Zimmermann, a volta para casa após o parto é um dos momentos de maior estresse psíquico
para a recém-mãe, né, para a mãe logo após o parto. Realmente é um momento de muito estresse, e aí nós temos vários casos, inclusive, de depressão pós-parto, que pode acontecer, não é porque a mãe queira, não, é porque a alteração hormonal, pessoal, ela é tamanha que ela pode desencadear um processo de depressão, um quadro depressivo, e esse estado puerperal também. Então, não é realmente por mal. Então, voltando para casa, a mulher vive um estado de fragilidade psíquica, temendo não dar conta de cuidar do lar, dos filhos, do marido. Nesse período, ela se torna especialmente sensível, muitas vezes até confusa, até mesmo desesperada. E aí a ansiedade e a depressão reativa são extremamente comuns, tá? E aí temos aí problemas de amamentação, etc, etc e tal. Então, esse período do puerpério é um período muito vertiginoso, né? É um período muito complicado para a mãe. E aí essa mãe, ela pode estar tão influenciada, de fato, tá? Tão desnorteada, tão deslocada por esse estado puerperal, que aí ela vem a matar o próprio filho sob esta influência, tá? E aí nós temos vários critérios, o critério biológico, critério físico, critério psíquico e etc e tal, o hormonal, tarará, tá bom? Então, é todo esse conjunto de alterações na mãe que vai caracterizar esse estado. Mas no caso concreto, quem vai definir quanto tempo durou ali esse estado puerperal? Vai ser o perito médico, tá bom? Até porque o juiz é formado em direito, então, vamos lá. Pessoal, observação, tipo subjetivo. Temos o dolo direto ou dolo eventual. A mãe deve estar sob a influência desse estado puerperal. Olha o nome do elemento, ele é fisiopatológico, tá? E não admite-se forma culposa nesse delito. Então, não temos forma culposa nesse crime. Pessoal, consumação e tentativa. Gente, a consumação desse crime vai se dar com a morte do recém-nascido, né? Do nascente ou do neonato. Então, a consumação vai se dar, obviamente, quando tivermos o resultado, que vai ser a morte do recém-nascido. A tentativa, ela não se admite, tá bom? Então, não se admite a tentativa. Pessoal, agravantes genéricas. Quando a gente fala em crimes em espécie, lá no artigo 61 do Código Penal, nós temos agravantes genéricas. O que são essas agravantes, né? Essas agravantes estão lá e elas valem para os crimes em geral. E aí nós temos algumas agravantes lá no artigo 61, inciso 2, letras E e H, que tratam, por exemplo, de quando o crime é cometido mediante uma relação de parentesco, ou seja, de pai, de mãe, irmão, irmã, filho e a sua mãe, né? Então, essa agravante aí, ela não se aplica ao caso. Obviamente, né, pessoal, não precisa se aplicar a esse caso. Por quê? Porque está no próprio tipo específico que tem que haver uma relação de parentesco. Ou seja, a mãe e o filho. Só a mãe pode ser o sujeito ativo. Só o filho pode ser o sujeito passivo, tá bom? E também a qualidade de criança, que também é um agravante genérico, ela não vai funcionar, ela não vai pegar nesse caso, porque tem que ser uma criança obrigatoriamente, né? Tem que ser um nascente ou um neonato. Que mais, meu povo? Antes da gente terminar, tá quase acabando, pelo amor de Deus. Antes de acabar a nossa aula que vem, a gente fala só de aborto. Então, vamos lá. Concurso de pessoas. Pessoal, a gente pode ter, por exemplo, no crime de infanticídio, uma pessoa concorrente, uma pessoa que quer participar desse delito. Pode ser o pai, por exemplo. E aí, se uma terceira pessoa eventualmente participa de um infanticídio, aí nós temos, meus queridos, divisão na doutrina. Por quê? Porque o infanticídio é um crime próprio. Se ele é um crime próprio, só a mãe, o sujeito ativo é próprio, só a mãe pode ser o sujeito ativo. Mas se nós temos, por exemplo, uma participação, uma concorrência, né, um concurso de uma pessoa que ajuda, aí nós temos, 3 correntes.
3 correntes diferentes doutrinárias que vão entender o que vai acontecer. Vamos lá. A primeira corrente entende que o partícipe também responde pelo infanticídio, tá? E aí baseia-se no artigo 30 do Código Penal, que diz que as circunstâncias pessoais, quando elementares do crime, se comunicam. Então, temos aí o Delmanto, Damasio de Jesus, Frederico Marques, que entendem que o partícipe também responde pelo infanticídio. Na segunda corrente, nós temos aí que a condição da mãe e a influência do estado puerperal não se comunicam, ou seja, não vão para aquela outra pessoa que participou do crime. Então, ela é personalíssima. E aí, não se comunicam ao terceiro, que vai responder por homicídio. Então, se a pessoa participou daquele crime, ela vai responder por homicídio. E aí, olha, terceira corrente, faz-se uma distinção com relação ao terceiro. Se ele for só auxiliar, ou seja, ele for só partícipe, ele responde por infanticídio. Se ele realmente participa dos atos executórios, sendo coautor, responde por homicídio. Mas aí nós não temos na doutrina realmente coesão, nós temos 3 diferentes, tá? Então, por isso que o Fábio me pergunta se admite coautoria. Aí nós temos, né? Nós temos essas correntes que entendem que sim, outra que não, e outra tem que se ver. Admite coautoria ou admite participação, tá? Tem correntes que entendem que não, porque é personalíssimo. Mas tem corrente que entende que sim, então nós não temos aí, na nossa doutrina, realmente uma coesão de pensamento. Gente, 8h16, nossa aula já terminou. Eu fico pra morrer, é quase uma maratona da São Silvestre, essa aula de Direito Penal 3. Mas é bom demais, né, meu povo? Então, sendo assim, terminamos o nosso conteúdo quase, né? Ainda falta o delito de aborto, que eu vou dar um jeito de ter na aula que vem. Aliás, vão botando o nome de vocês, que é pra gente fazer a nossa frequência. É rápido, meu povo, é corrido demais. Hoje eu vou, pessoal, colocar a aula da semana passada e a aula dessa semana, tá? Vou falar lá com o NEAD para mudar a ordem, para fazer uma aula só para a gente falar de aborto, porque é muito corrido. E aí a gente começa na outra aula, lesões corporais, né? E aí, fé no Pai, que vai dar tudo certo. Então, pessoal, bom intervalo, bom restinho de quarta-feira e bom resto de semana para vocês. Boa noite, gente. Até a aula que vem. Um abraço.